Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Nesta apresentação eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória no meio acadêmico, como tudo começou, né? Que é o título da apresentação. Vou contar desde o início, desde a época de faculdade, passando pelo mestrado, a minha ida para a USP, depois no INPE, iniciando o doutorado e indo para o programa Queimadas dessa instituição. Bem, a minha formação. Eu fiz meteorologia, né, a faculdade de meteorologia na Universidade Federal do Pará. Eu entrei no ano de 1998 e saí em 2002. A história da UFPA ela é interessante porque eu fui classificado em terceiro lugar no vestibular dessa instituição. E quando eu entrei na universidade, que eu comecei a ter o contato com os computadores, eu achei aquilo fantástico, né? Foi meu primeiro contato. Eu tinha um laboratório chamado LabGel, em que rodava o Windows, acho que era o Windows 3.1, se não me falha a memória. E eu fiquei fascinado é, vendo aqueles computadores fazendo as tarefas. E eu falei, bem, eu preciso aprender isso, né? Pelo fato de ter tido boas notas nas disciplinas, consegui uma bolsa PIBIC, né? A bolsa de iniciação científica para quem começa no meio acadêmico. E eu lembro benzinho que naquela época, lá no final da década de 90, a bolsa custava, a gente recebia o valor de R$ 241,42. E assim, era um dinheiro considerável, mas foi a minha primeira experiência com o meio acadêmico. Nesse momento, né, que eu fui bolsista do projeto LBA, eu tive o meu primeiro contato com os computadores, né? E aí eu comecei a trabalhar com Linux, mas assim, era muito timidamente, né? Eu conhecia Linux. E aí eu comecei a trabalhar também com o GRADS, né? Que é a ferramenta padrão de quem faz meteorologia. E também comecei a aprender um pouco de Fortran, porque naquela época não tinha os programas que tem hoje, né? Tem Python, Excel, IDL, enfim. E aí eu comecei a ter um certo... Comecei a estudar bastante sobre grades, Fortran 77. Eu ia para a biblioteca, eu estudava bastante na biblioteca, os livros de computação. E naquela época não tinha o Google, né? Tinha o KD, Yahoo, o Alta Vista, que era fantástico, nada comparado com o que existe hoje em dia. E claro, eu conversava também com muitos amigos da área de computação que me ajudavam, né, que solucionavam as minhas dúvidas, e isso foi super bacana. E o fato de começar a ter como assim dizer, essa queda pelo lado computacional começou a despertar o interesse dos professores, né, que começaram a notar essa tendência minha e consegui ser responsável pelo laboratório de computação, né, do departamento de meteorologia. E nesse período eu fui audacioso, né? Eu resolvi criar um protótipo de um site, porque a ideia era eu estava adquirindo um conhecimento e eu precisava divulgar este conhecimento. E eu estudava sozinho na biblioteca, ia para lá, ficava horas estudando. E a ideia era justamente essa: divulgar a meteorologia, os sites, os tutoriais, e por meio deste site do antigo GeoCities, se não me falha a memória. E por conta dessa tendência, né, dessa queda por trabalhar com computação, foram surgindo várias oportunidades, né? Aí os e-mails começaram a chegar de ajuda, de
gente de outras instituições, porque eu comecei a divulgar o que eu fazia nesse site, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito bacana, muito prazerosa. Foi quando tudo começou realmente, foi na UFPA, né? Entrei em 98 e saí em 2002. Bem, quando termina a graduação, né? Aí você fica pensando, e agora? O que fazer da vida? Me inscrevi para várias instituições para concorrer uma bolsa de mestrado, né? Porque é só assim que você consegue, pelo menos assim, muitas pessoas conseguem assim sair do seu estado, né? Saindo de Belém para outro estado somente com bolsa. Aí me inscrevi em várias instituições e fui aceito na Federal de Pelotas, onde eu comecei o meu mestrado no ano de 2003 e finalizei no ano de 2005. Nesse meio tempo eu melhorei a minha página, melhorei as habilidades de programação. Foi quando eu me aprofundei no Grades, e aqui cabe ressaltar, relembrar uma história bem interessante. Eu lembro que meu orientador era um indiano, o Chaparral, super gente boa, e ele sabia muito, né? Aliás, sabe muito a computação. E eu lembro que ele pediu para eu fazer uma série temporal no Grades, e eu fiquei sentado. Ele saiu, demorou um tempo, voltou, e eu fiquei olhando pro computador porque eu não sabia o que fazer. E ele, com muita paciência, me ensinou como fazer. E aí começou o tutorial de Grades que tem na minha página. Começou aí. Para quem trabalha com Grades, existe um folheto com todos os comandos do Grades. Eu peguei aquele folheto, testei todos os comandos um a um para saber o que os comandos faziam e como eu poderia usar, né? E a partir disso eu criei essa documentação, esse tutorial de Grades. E também foi o meu primeiro contato com modelo numérico Brahms, porque o meu mestrado eu trabalhei com jatos de baixos níveis, e aí conheci um pouco mais sobre Fortran e me aprofundei mais no Grades. E eu tive a primeira oportunidade de ministrar o curso de Grades, que foi a convite do Centro Acadêmico de Meteorologia, né, da Federal de Pelotas, e ali eu tive a minha primeira experiência em ministrar o curso de Grades. Foi super legal, porque eu já tinha um conhecimento, assim, não aprofundado, mas já dava para explicar para as pessoas. Então foi muito legal de ter tido essa experiência, né? Então iniciei meu mestrado em 2003 e terminei em 2005. E aí depois eu tive uma passagem pela Universidade de São Paulo, onde eu fiquei no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas no período de 2005 a 2008. E lá foi quando eu ouvi falar pela primeira vez do NCL, né? NCL, o que é isso, sabe? E me aprofundei ainda mais em Grades. Comecei a aprender um pouco sobre Fortran 90, que é uma evolução do Fortran 77. Comecei a fazer uso de linguagem Shell, Bash mais especificamente. E eu comecei a trabalhar com o modelo regional climático, o Reg CM3, porque eu fazia parte de um grupo de pesquisa e fazia parte também de projetos nessa instituição, e eu tinha que usar. Então a minha passagem pela USP me projetou para ter a minha primeira experiência no exterior, na Universidade Nacional Autônoma do México, onde eu fiquei lá durante 8 meses, certo? E foi também uma experiência super fantástica, porque eu fui para lá como pesquisador visitante
O foco lá do trabalho, né, que eu fui desenvolver lá era sobre meteorologia tropical. E ali eu fiz bastante uso de grades, Fortran 77, Fortran 90. E neste período de final de 2007, início de 2008, foi um pesquisador do Max Planck. É, ele foi fazer uma palestra no Instituto lá de Ciências Atmosféricas da UNAM e ele falou sobre o CDO. E foi quando eu ouvi falar pela primeira vez no CDO. Não dei muita bola, não dei muita importância, né, para a ferramenta, mas foi uma experiência fantástica ter ido para a cidade do México. Fiz grandes amigos, foi uma experiência cultural muito, muito intensa. E aí depois voltei, né, para USP e segui fui para o INPE, né? Aí agora falando um pouco sobre a minha atuação profissional. Aí eu cheguei no INPE em 2009 e estou nesta instituição até hoje, né? Então já se foram bons anos aí dentro do INPE. E quando eu fui pro INPE, quem me ajudou muito foi o professor Nelsinho, e ele que abriu as portas para mim. E eu fui trabalhar com o Saulo Freitas, né, um dos responsáveis aí pelo desenvolvimento do modelo Brames no grupo GEMAI, o grupo de modelagem da atmosfera e suas interfaces. Aprendi muito sobre o modelo. Trabalhei bastante com Fortran 77 e Fortran 90, refinei as técnicas de programação. Aí eu comecei a fazer o uso do CDO, mas muito timidamente, sem ter conhecimento do poder que o CDO tinha. Aí comecei também a utilizar o NCL como ferramenta de trabalho. Foi uma transição bem complicada, porque eu já estava acostumado com o GRADES, que é a linguagem que todo mundo utiliza na meteorologia, e passar para o NCL não foi fácil, né? Mas assim, continuava usando o GRADES. Quando eu tinha alguma dificuldade no NCL, eu acabava usando o GRADES. Aí entrei no doutorado em 2010 e terminei em 2015. Durante o doutorado, eu trabalhei com o modelo de interação biosfera-atmosfera Uniland. Eu fui orientado pelo Gilvan Sampaio e o Cecil von Randall. E como eu trabalhava com essa parte de modelagem, voltei a utilizar o Fortran 77 e adotei de forma radical o uso do CDO e do NCL como ferramenta de trabalho. Eu falei, não, eu tenho que agora dominar o CDO e o NCL, e deixei o GRADES um pouco de lado. Continuo usando o GRADES, mas naquele momento utilizei bastante o CDO e o NCL. E aí vieram os tutoriais de CDO e NCL que eu publiquei na biblioteca do INPE, certo? Então, assim, nesse meio tempo, as pessoas já tinham ouvido falar de mim, do site. Isso foi muito legal por conta dessa iniciativa que eu tive de disponibilizar o que eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica. E sempre recebendo muitos e-mails de ajudas, agradecimentos. Isso foi muito legal, porque foi a principal motivação para eu continuar fazendo este tipo de trabalho. Porque eu pensei, bem, se eu tenho dificuldades, com certeza outras pessoas também estão passando pelos mesmos problemas que eu estou passando. E por que não escrever uma documentação do CDO e do NCL? Porque eu vou aprendendo cada vez mais e, consequentemente, eu vou ajudando outras pessoas também. E isso aí essa facilidade que eu tive de aprender Linux, GRADES, Fortran, o CDO e o NCL dentro do departamento de meteorologia, né, da pós-graduação em meteorologia do INPE. Eu lembro que eu fui lá com o Nelsinho, que na época ele era o coordenador do programa, e eu falei, Nelsinho, eu gostaria de ministrar alguns cursos aqui para os alunos da PGMet. E ele gostou da ideia, topou,
E eu comecei a ministrar curso de Linux, grades, Fortran. Inicialmente foi muito legal também a experiência, porque o momento de ministrar os cursos é o momento em que eu mais aprendo, porque sempre tem alguém com uma pergunta super interessante e até mesmo a solução de um problema de uma forma muito mais simples. E é o momento que eu acho mais fantástico, porque eu gosto de interagir com os participantes, então eu sempre procurei ter uma dinâmica muito intensa com o pessoal. E nesse período aí, terminei o meu doutorado. Bem, continuei trabalhando com o modelo em Land, só que a vida não é feita só de sorrisos, né? Nós temos também os momentos tristes, mas estes momentos, pelo menos para mim, me serviram para me fortalecer e continuar seguindo na pesquisa. Terminei o doutorado, fiquei desempregado durante 3 meses, foi um período curto, porém muito frustrante para mim, porque, poxa, naquele momento eu tinha um doutorado, tinha recebido propostas para trabalhar, e quando eu fiquei desempregado, as oportunidades sumiram. Aí eu consegui uma bolsa de nível de mestrado, sendo que eu já tinha o doutorado. Então para mim foi realmente uma fase muito frustrante, mas durou pouco tempo, porque em junho de 2016 eu lembro que eu tinha mandado um e-mail para o Alberto Setzer, que na época era o coordenador do programa Queimadas do INPE, falando que eu gostaria, se tinha alguma oportunidade para meteorologista dentro do programa Queimadas, e aí, até então ele não tinha respondido meu e-mail. E um belo dia eu fui a São José dos Campos, que nessa época eu morava em Cachoeira Paulista, trabalhava no INPE de Cachoeira Paulista, e fui ao INPE de São José dos Campos. E nesta viagem pensei, bem, vou lá falar com o César e de repente, sei lá, o que pode acontecer. Cheguei lá, lembro perfeitamente, bati na porta dele e perguntei, né, se ele tinha recebido meu e-mail e tudo mais. Ele abriu o e-mail na minha frente lá, acabou que fez uma entrevista comigo, e foi muito bacana, porque expliquei, ele fez várias perguntas, né, do que eu estava fazendo, o que eu fazia, as minhas especialidades, perguntou bastante sobre o meu currículo Lattes, foi o que me ajudou bastante, e falou, olha, você apareceu no momento certo, na hora certa. Então para mim foi uma satisfação muito grande ter ouvido aquilo, né, e acabei sendo contratado pelo programa Queimadas, na condição de meteorologista, só que dentro do contexto, né, eu acabo desenvolvendo outras atividades, né, além da pesquisa, a parte operacional, e eu acabei sendo responsável pelo produto de risco de fogo, né, que é um produto utilizado para monitoramento de queimadas. E acabei também ajudando na geração de produtos, boletins para as pessoas que trabalham no combate aos incêndios, e também passei a usar de forma muito, muito intensa Shell, CDO e NCL, que para mim é a combinação perfeita. E a partir de tudo isso eu comecei a gerar rotinas automáticas para fazer download de dados, fazer processamento, geração de imagens. Tive a oportunidade de participar de outros projetos, tanto dentro como fora do INPE, então isso para mim foi muito bom. Tive a oportunidade também de fazer um curso utilizando drones, né, para monitoramento de queimadas, então isso foi muito legal. E aconteceu uma situação super interessante, já que eu estava ministrando muitos cursos de CDO e NCL. Eu sempre entrei em contato com o pessoal, com os desenvolvedores do NCL, e por conta disso eu acabei indo parar no NCAR, que é um centro
é um centro muito respeitado de meteorologia. E como é que eu fui parar lá no NCAR? Durante os minicursos, eu sempre mandava fotos, os relatórios, eu mandava relatórios de avaliação, vídeos dos cursos, né, que eu ministrei em várias universidades, em várias instituições no Brasil. Então isso me projetou bastante nesse meio. E eu simplesmente um belo dia mandei um e-mail dizendo: olha, eu gostaria de visitar o NK, mas eu não tenho como ir. E perguntei se tinha essa possibilidade deles me financiarem. Eles falaram que isso, eu entrei em contato com os desenvolvedores do NCL, né? Eles falaram: olha, não é uma prática comum, porém, né, como você ministra muitos cursos no Brasil, a gente vê que as suas turmas são relativamente grandes, eu vou falar com o diretor, né, para saber se você pode vir, se a gente consegue financiar a sua vinda para cá. E para minha felicidade, deu tudo certo. E eles financiaram a minha ida, com tudo pago, fiquei em hotel, conheci os desenvolvedores do NCL, foi muito bom ter ido para lá, né? Então assim, foi um momento muito, muito, muito bom. E toda essa experiência que eu acabei absorvendo me levou muito longe, né, nessa parte computacional, e isso acabou gerando muitas parcerias em termos de co-orientação, seja de mestrado, de doutorado, parcerias para participar em artigos, projetos, ministrar cursos em instituições e universidades. Então assim, isso foi muito legal. E também tive a oportunidade de fazer algumas consultorias. Dá sim para ganhar dá para ter algum tipo de remuneração esporádica com essa parte de consultorias. Então toda essa história que eu tive envolvendo a parte computacional e de ter esse conhecimento da meteorologia associada com a parte computacional me ajudou bastante. E isso me levou tão longe que eu jamais pensei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Bem, e o que é que eu faço dentro do INPE? Eu sou um meteorologista desenvolvedor. Ao entrar na página do INPE, você tem essa aparência aqui. Eu sou responsável por essa caixinha, que é o risco de fogo meteorológico. E além de ser responsável por esse produto, eu dou suporte a brigadistas que combatem os incêndios florestais. Em algumas situações eu faço briefing, eu faço reuniões com o pessoal do IBAMA, ICMBio, da ANEEL. Então dou palestras sobre o programa Queimadas, o que o programa disponibiliza, o que ele gera e qual é o meu papel dentro do programa Queimadas. Então toda essa trajetória de meteorologia combinada com a parte computacional fez com que eu ganhasse uma visibilidade muito grande dentro da comunidade meteorológica. Então para mim, eu fico muito feliz em saber que todo esse conhecimento que eu adquiri, que não foi fácil, foi muito difícil, né? Tudo antes de ser fácil é muito difícil. Eu ralei bastante, estudei muito, investi um dinheiro considerável na minha formação e não me arrependo. Foi uma experiência muito boa. E para mim, saber que eu recebo e-mails que muitas das vezes as pessoas agradecem por eu ter ajudado com os tutoriais, com as videoaulas que eu tenho feito ultimamente, essa é a maior recompensa que eu tenho. Saber que eu estou ajudando alguém, sendo que eu tive também dificuldades e continuo tendo dificuldades, só que hoje eu, com a experiência que eu adquiri, eu já sei como resolver os problemas. Bem, e sobre as ferramentas que eu trabalho, né? Então, como eu mencionei, eu acabei me especializando no NCL e no CDO.
e acabei gerando duas documentações que estão na biblioteca do INPE. Tá? É um livro, praticamente é um livro de NCL com mais de 350 páginas e um tutorial de CDO que tem bastante comandos lá e é bastante útil para você processar dados de forma muito fácil e simples. Por conta desse conhecimento e dos cursos que eu já ministrei, até o momento eu consegui capacitar 255 pessoas de diferentes instituições, seja da Unesp, Viçosa, a Federal de Campina Grande, o próprio INPE mesmo, a Federal do Rio Grande do Norte. Também tive a oportunidade de ministrar no Instituto de Controle do Espaço Aéreo, na USP, participei também do Simpósio de Climatologia, na Federal de Pelotas, no NCAR como participante do curso de NCL, participei na Federal de Itajubá. Então, olhar toda esta trajetória que eu tive, sem saber onde eu iria chegar, hoje sinto-me muito feliz em saber que eu acredito que eu deixei algum legado para a meteorologia brasileira, porque eu recebo muitos e-mails de pessoas agradecendo, pessoas pedindo ajuda, e saber que eu construí tudo isso sem saber onde eu iria chegar, para mim é a minha maior realização profissional. Eu quero mais, eu sei que eu posso aprender. Atualmente comecei a estudar Python, comecei a estudar um pouco sobre ciência de dados, Big Data, e eu tenho essa necessidade de querer aprender mais. Então, para mim é muito fantástico. Eu tenho uma sede muito grande, uma curiosidade por aprender novas ferramentas e ter a oportunidade de poder transmitir esse conhecimento para outras pessoas, né? E na minha página que eu disponibilizo lá, eu tenho tudo que eu criei, eu disponibilizo nessa minha página. E recentemente eu criei uma conta no GitHub e eu disponibilizo todos os scripts, tudo que eu faço em termos de processamento, eu disponibilizo lá. E para mim me ajuda bastante, porque independente do local que eu esteja, basta que eu tenha um acesso à internet, eu consigo pegar os scripts e fazer algum tipo de análise. Então, para mim, eu me sinto muito feliz em saber de toda essa trajetória que eu percorri e saber onde cheguei. E de saber estou feliz de chegar onde eu cheguei. E eu sei que eu posso ainda mais. Eu quero mais e eu sei que eu ainda vou chegar mais longe ainda. Bem, era isso que eu gostaria de ter comentado com vocês. Essa visão histórica, essa revisão histórica de como foi a minha experiência com as ferramentas computacionais. Agradeço ao INPE, né, aos colegas, agradeço muitas pessoas muito especiais que foram em minha vida, que me ajudaram, me incentivaram e continuam me incentivando a continuar nessa área fantástica que é a meteorologia e a computação. Então é isso, pessoal. Abraços. Tchau.